Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos hoje de redação? Vamos comigo? Vamos agora fazer um passo a passo para nós chegarmos à versão final de uma redação. Então, vamos ver agora, desde o início, o processo de leitura da produção, leitura da proposta de redação, entender esse contexto da proposta e chegarmos daí à versão final. Então, me acompanhe em tela. Primeira coisa importante aqui é que nós temos a atribuição de valores, então. Ao domínio de conteúdo serão atribuídos 30 pontos. Então, temos aqui uma redação que vale 30 pontos. Esse valor aqui ele pode mudar de banca para banca. Não importa o valor da redação, o que importa é a forma como se corrige a redação. E um e-mail vai ser atribuído à parte de apresentação, que é legibilidade e letra legível, respeito às margens, tanto esquerda quanto direita, e a indicação de parágrafos, para que aquele espaço entre o início ali e o final, o início no comecinho do parágrafo, para mostrar que começou um parágrafo, e estrutura textual, que é a parte de organização das ideias em um texto estruturado. Muito bem. Aí temos os textos, né, fragmento, o texto de apoio. Então tá assim, à medida que o crescimento urbano avança, impulsionado ou não, por novos investimentos em iniciativas imobiliárias, mais desafios a gestão pública e as empresas enfrentam. Atualmente, não são as migrações as responsáveis pelo caos urbano das metrópoles brasileiras, e sim a falta de políticas públicas econômicas que freiam o inchaço habitacional. Aí ele fala sobre políticas habitacionais, econômicas, e continua falando sobre essa parte aqui. Muito bem. Aí temos o século XX foi marcado pela urbanização da sociedade. E ao longo desses 100 anos, inúmeras foram as transformações que ocorreram na produção, na distribuição, na troca, no consumo e nas relações sociais. A dinâmica social e espacial desse período é caracterizada pelo modo de vida urbano. E daí, o texto continua nessa mesma vertente aqui. O que importa agora é nosso comando. Então tá assim. Tendo em vista acima o texto como motivador, desenvolva uma dissertação sobre o tema. Então, aqui, ó, é uma dissertação, texto dissertativo, temos que ter o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, para você caracterizar o texto como texto dissertativo. Aí temos aqui o nosso assunto. Esse aqui é o assunto principal que norteia a proposta, que é a urbanização da sociedade e os seus reflexos. Então, o assunto que contextualiza o quê? Os tópicos. Aí, os aspectos que vêm a seguir são os tópicos que devem ser desenvolvidos. Então, ó, é obrigatório, eles devem ser desenvolvidos porque são os tópicos apresentados como comando. Aí vamos lá, tópico 1, a industrialização e a urbanização das sociedades. Então, temos o tópico 1 aqui. 2, a relação entre o automóvel e o crescimento urbano. 3, a cultura de massa como resultado da indústria cultural. Então, olha para mim um pouquinho aqui. O que você tem que cuidar? Quando a gente trabalha com texto assim, com tópicos, você tem o assunto central, que ele é a base, é como se os 3 tópicos estivessem dentro desse assunto central, que fala da urbanização e os reflexos que se trouxe, e é bem genérico, perceba isso. Os tópicos servem para nortear a discussão. Cada tópico tem que ser desenvolvido em um parágrafo diferente. Tá? E você precisa entender que cada tópico também tem um comando. Então, não é para você falar o que você sabe ou o que você quer falar sobre os reflexos da urbanização. Você tem que falar apenas o que está determinado nos tópicos e organizar o texto para que cada tópico esteja em um parágrafo diferente. Vamos comigo então? Me acompanhe na tela. Olha só. O tópico 1 traz o quê? A industrialização e a urbanização das cidades. Só assim. O que você tem agora que cuidar? Então, nós temos como se fossem 2 assuntos, né? Esse é um assunto, aqui, ó, isso é um assunto. E temos aqui outro assunto, beleza. O que a gente vai cuidar agora? Nesse tópico, a banca deixou uma conjunção E aqui, que é a conjunção aditiva, tá? Então, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Se é uma conjunção aditiva, você precisa agora estabelecer uma relação entre esses 2 tópicos. Qual é a relação que existe entre eles? Então, você vai ter agora que estabelecer e mostrar essa relação. Aqui,
você pode mostrar, por exemplo, que a industrialização, ó, a industrialização fez o quê? Impulsionou a urbanização. É isso que você tem que mostrar, porque tem que ter uma relação entre eles. E nesse caso é como se fosse uma ideia de causa e efeito. O importante aqui é que você mostre como isso aconteceu, tá? Então o importante deixa eu mostrar diferente, mostrar algo que apresente mesmo, mostrar como isso ocorre, como isso ocorreu. Então, você precisa agora apresentar qual é a relação aqui e mostrar que a industrialização impulsionou, então, esse processo e mostrar como. Não adianta só falar que impulsionou, tem que mostrar como aqui, ó. E aí é você que tem que fazer isso no seu texto. Você tem que escolher isso daqui para poder colocar. Muito bem. Aí temos agora a relação entre o automóvel e o crescimento urbano. Aí aqui a banca já delimita para você, ó. Então nós temos o automóvel, tá? E temos o crescimento urbano. E é para que você estabeleça uma relação. Então aqui, veja que eu não tenho, por exemplo, mais uma ideia de causa e efeito. Por quê? No tópico 1, eu tenho uma ideia de que um influenciou o outro. Então, a industrialização impulsionou a urbanização. Aqui eu tenho quase uma relação, ó, de causa e efeito. É praticamente uma relação de causa e efeito, tá? Já nesta parte aqui, eu não tenho causa e efeito. Eu tenho que mostrar aqui, ó, qual é a relação que eu tenho do automóvel e do crescimento urbano. Aí você vai ter que estabelecer. Então, essa relação aqui, ó, você deve estabelecer e mostrar como é que o automóvel fica, ou seja, qual o papel do automóvel, qual é o papel do automóvel nesse contexto, tá? Qual o papel do automóvel nesse contexto do crescimento urbano? É isso que você tem que cuidar agora aqui, porque a relação já é um pouquinho diferente do que está no tópico 1, por exemplo. Aí temos o tópico 3, a cultura de massa como resultado da indústria cultural. Então, nós temos aqui, ainda na ideia da urbanização, não deixe perder a noção que a urbanização é o nosso assunto central, tá? Então, nesse contexto de urbanização, nós temos o quê? A indústria cultural, tá? Temos a indústria cultural. E a indústria cultural promoveu, fez com que surgisse, então, essa cultura de massa, tá? Então, é isso que você tem que mostrar, que a urbanização favoreceu a indústria cultural, que fez surgir, então, essa cultura de massa. E você vai ter que mostrar, então, exemplos disso, como pode ser percebido isso em relação à cultura de massa, tá? Essa é a sua base aqui. Muito bem. Olha para mim aqui um pouquinho. Percebeu, então, que, aparentemente, parece que a gente não tem, por exemplo, um fio condutor, mas tem. Qual o seu cuidado agora? Eu tenho que pensar em como eu vou organizar o meu texto. Então, aqui, nós estamos falando de um texto dissertativo. Então, me acompanha aqui no quadro. Olha só. Estamos falando, então, de uma dissertação. Perfeito. Se eu falo em dissertação, texto dissertativo, não importa se ele é expositivo ou argumentativo, não importa, ele precisa de partes para que ele sempre realmente exista como texto, que é a introdução, aqui, ó, introdução, tá? Temos que ter o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, são 3 partes que eu tenho que ter no meu texto. Como é que eu vou organizar essa proposta? Aí, uma sugestão, por quê? Nós temos um assunto central que é a urbanização. Então, vamos lá, ó. O assunto central aqui é a urbanização. Beleza. O que eu tenho agora? Eu tenho 3 tópicos diferentes
veja que cada um dos tópicos traz um subtópico, digamos, relacionado à urbanização. Então, o que eu vou fazer? E nenhum é consequência do outro, por exemplo. São 3 tópicos diferentes. Então, aí fica mais adequado você fazer o quê? Desenvolver os tópicos no desenvolvimento mesmo, tá? Com o próprio, né? Fica meio redundante, mas essa é a ideia. Então, vamos fazer assim, ó. Na introdução, nós vamos fazer o padrão, que é básico de uma introdução. Na introdução, você sempre apresenta o seu texto. Então, aqui que eu vou fazer? Como eu vou fazer assim, ó? Colocar os 3 tópicos no desenvolvimento, que eu vou colocar aqui, ó. O tópico 1 aqui, no primeiro parágrafo do desenvolvimento. O tópico 2 aqui. O tópico 3 aqui. Beleza. Aí, para fazer a minha introdução, eu vou fazer o quê? Apresentar na introdução o meu texto. Então, eu faço o quê? Primeiro, eu vou apresentar o assunto. Apresentar o assunto, que é aquele central que está ali, né? Que é a urbanização e seus reflexos, e os tópicos, tá? Como assim? Eu vou pegar o que está no comando da proposta e fazer uma paráfrase. Cuidado, tá? Quando você apresenta o assunto e os tópicos, sempre tenha cuidado para fazer uma paráfrase ou fazer alguma adaptação, tá? Por quê? Dificilmente você consegue copiar literalmente Ctrl+C, Ctrl+V o que está no comando da proposta. Você tem que fazer alguma adaptação aqui. Então, eu vou colocar na introdução o papel da introdução, que é apresentar. É só para isso que serve a introdução. Desenvolvimento, aí nos 3 tópicos aqui, ó. Nas 3 situações, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reafirmar o tópico, tá? Eu tenho que reafirmar o tópico. Agora, o que você tem que fazer muito, trazer explicações, esclarecimentos, ó, esclarecimentos a respeito desse tópico. E na conclusão, vamos fazer o que apenas? Como não é um problema específico, por exemplo, não é algo que você tem que propor uma solução, vamos fazer o que apenas aqui, ó, reafirmar o assunto. Só isso, tá? Vamos reafirmar esse assunto, reafirmar o comando dado na proposta, tá? O comando da proposta. Então, já pensamos aqui, ó, eu vou colocar no tópico 1, eu vou estabelecer que existe uma relação entre industrialização e urbanização, né? Como se fosse uma causa e efeito. Tópico 2, eu vou mostrar aqui qual o papel do automóvel nesse crescimento urbano, porque é para eu mostrar a relação que existe entre os dois. Tópico 3, eu vou mostrar que a urbanização proporcionou a indústria cultural, que por sua vez fez o quê? Influenciou a cultura de massa, que é essa ideia de padronizar conceitos para que você consiga vender isso. Então, eu vou mostrar esses 3 tópicos aqui nesse desenvolvimento. Estamos falando de um texto de até 30 linhas, tá? Ó, até 30 linhas, tá? Então, veja que nós vamos construir aqui um texto em 5 parágrafos. Mais ou menos, eles têm que ter mais ou menos, não tem que ter número idêntico de linhas, tá? Mas mais ou menos aí, umas 5 a 8 linhas cada um deles. Você tem que equilibrar isso na hora de fazer seu texto, tá? Então, essa é a minha base. Aí eu tenho, sim, um texto que tem cara de dissertação, porque eu tenho as 3 partes. Então, cuidado que aqui, ó, o que você tem que cuidar bastante? Para eu marcar a introdução, a gente tem que pensar em só apresentar alguma coisa. Desenvolvimento, você tem que ter alguns conectivos adequados que vão mostrar que você está no desenvolvimento. E a conclusão também é importante ter essa marcação com os conectivos, tá? Essa é a minha base aqui, meu ponto de apoio. Fechou? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver uma redação na prática, para você agora entender como funciona tudo isso. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, a tela para a introdução. Então, olha só o que é fazer uma paráfrase em relação aos tópicos. Então, assim, ó. Ao se falar sobre a urbanização, então aqui eu trouxe o quê? Trouxe o meu assunto, ó, tá aqui. Há diversos aspectos que podem ser discutidos, especialmente acerca de seus reflexos.
Veja que nessa primeira parte, eu estou resgatando o quê? Aquele assunto. Pode perceber que o assunto era a urbanização e seus reflexos. Então, eu só coloquei aqui, ó, como se fosse um esqueletinho. Ao se falar sobre, há diversos aspectos que podem ser discutidos, especialmente acerca disso. Aí eu só coloquei aqui, ó, o assunto e deixei isso organizado numa primeira frase. Então, eu apresentei o assunto. Agora, olha o que eu fiz. Nessa parte aqui, ó, eu vou mostrar quais são os tópicos que eu quero discutir. E veja que eu fiz uma paráfrase, eu não fiz simplesmente uma cópia Ctrl+C, Ctrl+V. Eu adaptei e eu organizei em 3 períodos para cada um dos tópicos. Como eu disse que são reflexos, tá? Para eu marcar aqui, ó, para o meu leitor entender, e isso, ó, é uma característica que a gente chama clareza, que é essencial para um bom texto. Eu fiz o seguinte, ó, um deles, porque eu falei do reflexo, não falei? Um deles diz respeito à sua ligação com a industrialização. A sua o quê? A urbanização e sua ligação com a industrialização. Muito bem. Outro, que é outro reflexo, é a relação entre o automóvel e o crescimento urbano. Então, aqui eu trouxe mais um. Ainda, ó, para mostrar que eu tenho mais uma coisinha ali, pode-se mencionar a cultura de massa como resultado da indústria cultural. Então, eu coloquei aqui, ó, o tópico 1 eu marquei aqui, o tópico 2 eu já marquei aqui e o tópico 3 eu já marquei aqui. Então, veja que eu fiz o que agora? A base de uma introdução. O que que é? Eu apresentei o assunto e os tópicos, tá? Aí, qual é agora a sequência lógica? Eu elenquei tópico 1, 2 e 3. Então, agora, a partir disso, eu vou criar o quê? O desenvolvimento, e daí eu faço o tópico 1 primeiro, o tópico 2 aqui, depois o tópico 3. Siga a mesma sequência estabelecida na introdução. Eu coloquei 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro, cada um num parágrafo diferente. Muito bem. Continuando agora com o primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, e é importante que você mostre que você está começando alguma coisa aqui, ó. Em primeiro lugar. Isso aqui, ó, eu mostro que eu estou no início do meu desenvolvimento, tá? Isso é importante que você mostre. Vale destacar que, olha o que eu vou retomar agora o meu tópico 1. A industrialização é um dos grandes propulsores do processo de urbanização. O que é que eu fiz aqui, ó? Eu reafirmei, é uma reafirmação do primeiro tópico, ó. Reafirmar o primeiro tópico, isso é uma parte importante. Então, não é só copiar, eu tenho que reorganizar meu texto. Tá, então eu já mostrei meu tópico. O que eu tenho que fazer agora? Trazer esclarecimentos. Aí vamos lá. Se eu falei, olha o que eu falei na primeira frase, que a industrialização é um dos grandes propulsores do processo de urbanização. Então agora eu tenho que explicar. Aí começa, ó. Isso se justifica em razão da. Agora eu já vou direto aqui, ó, do desenvolvimento. O que é que você precisa ter? Objetividade. Aqui não cabe enrolação. Você pode fazer enrolação na introdução, dependendo do assunto, tá? Mas, deixa eu arrumar se ficou feio essa objetividade aqui. Mas quando você trabalha com o desenvolvimento, cuidado que você não pode deixar mais o texto numa enrolação. Tem que ser agora objetivo no desenvolvimento. Vamos lá. Isso, ou seja, né, o que eu falei antes, se justifica a razão da quantidade de empregos e moradias oferecidas por conta do grande desenvolvimento das indústrias. Então, quer dizer que as indústrias, elas promoveram um aumento nos empregos e nas moradias. Ou seja, dessa forma, a industrialização, ela influenciou o processo de urbanização. Muito bem. Além disso, eu vou mostrar mais uma situação aqui, ó.
a modernização do campo, né, que é essa industrialização aqui, ó, outro exemplo, passou a substituir o homem pela máquina. Muito bem. Tá, e daí? Olha o que aconteceu agora aqui. O que culminou numa espécie de expulsão da população do campo para as cidades, fenômeno chamado de êxodo rural. Então, veja que eu já mostrei aqui e eu consegui provar que realmente a industrialização favoreceu o quê? A urbanização. E daí eu mostrei que esse processo todo aqui, ó, todo esse processo é justificado, então, pela quantidade de empregos oferecida, pelo incentivo de moradias, tá? Pelo êxodo rural. Então, veja que eu trouxe aqui algumas explicações. Claro, existem outras sim, mas você tem que saber escolher qual é que você vai apontar aqui. Não dá para você falar sobre tudo, você tem que saber o quê? Fazer escolhas. Então, nesse caso aqui, tem que saber o quê? Outra característica importante, ó. Objetividade é um deles, deixa eu marcar aqui junto, ó. Que é a seletividade. Você tem que saber selecionar o que vai colocar no seu texto. Muito bem, continuando. Em segundo lugar, tá, eu marquei em primeiro lugar, agora eu marco em segundo lugar, para eu mostrar para o meu corretor, para ele não ficar perdido. Eu estou agora direcionando o meu texto. Muito bem. Pode-se perceber que o crescimento urbano está marcado pela presença do automóvel. Veja que aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu já trouxe o segundo tópico já de cara, sem enrolação. E eu já falei que o crescimento urbano está marcado pela presença do automóvel, já estou explicando, este meio de transporte influenciou o modo de vida urbano. Agora, eu tenho que esclarecer isso. Uma das características dessa situação é que comprar um carro não é apenas para suprir a necessidade de locomover-se, ou seja, passa a existir o consumo pelo consumo, a realização pessoal, a busca pelo poder e pelo status social, a aventura, entre outros atributos. Então, aqui, ó, o que eu fiz aqui nessa parte? Eu passei a mostrar, então, o papel do automóvel relacionado a esse crescimento urbano. Porque antes, os meios de transporte serviam para quê? Apenas para locomover-se. Mas com essa ligação à urbanização, nós temos agora consumo pelo consumo, realização pessoal, além de locomover-se, busca pelo poder, o status social que o carro promove, a aventura e tudo mais. Então, agora eu mostrei o papel que esse automóvel tem nesse processo, ó. Essa presença aqui, ó. Essa presença, ela é justificada pelo papel que exerce. Muito bem. Aí temos agora o próximo parágrafo. Como eu ainda vou fazer mais um parágrafo de desenvolvimento, eu tenho que mostrar para o meu corretor isso, ó. Ainda sobre esse assunto, que é a urbanização, sabe-se que a urbanização favoreceu a indústria cultural, que por sua vez fez surgir a cultura de massa. Então veja que aqui, ó, eu já fui direto ao terceiro tópico. Eu já de cara já reafirmei esse tópico. Agora eu vou esclarecer, ó. O que é esta? A cultura de massa tem como função estabelecer a geração de produtos para consumo abrangente do meio social. Dessa forma, esclarecendo, essa cultura determina um padrão previamente estabelecido, o qual comporta características pré-definidas com o intuito de atingir o público a fim de estimulá-lo ao consumo imediato. Então, agora eu mostrei que essa cultura de massa, ela existe, foi criada com o objetivo básico o quê? Do consumo, que é o consumismo, que é uma característica importante da urbanização. Aí, para finalizar o texto, eu vou só reafirmar o que eu disse até agora, ó. Nada de novo e bem curto e grosso. A partir do que foi discutido, aí eu tenho minha retomada para mostrar que eu vou terminando meu texto. Torna-se claro que a urbanização possui vários reflexos e é um processo constante. Ó, eu estou agora
reafirmando o meu texto, ó. Agora eu fiz uma reafirmação, tá? Não é para copiar literalmente ali, não. É uma reafirmação do que eu coloquei no início do meu texto. Por isso, agora eu faço o quê? Como aqui, ó, eu não vou fazer solução. Não fiz uma solução. Até porque não é um problema que foi apontado que precisa de solução. O que eu vou fazer agora? Para não ficar uma conclusão vaga, aí eu proponho o quê? Como não tem solução para ser proposta, nada, eu vou propor uma pequena reflexão, tá? Aí a reflexão, sem ser determinista, né? Uma coisa só para reflexão mesmo. É necessário que a população saiba como conviver com essa realidade, entendendo que há fatores positivos e negativos e que o Estado consiga superar os desafios para a administração pública oriundos desse contexto. Então é só uma reflexão básica. Viu que a proposta não pediu o que tem que ser feito, nada disso. Então fica bem genérico mesmo. Se houvesse solução, eu teria que colocar o que, por quê, como, onde, explicar melhor. Como é só uma reflexão, ela fica na ideia mesmo, então fica a parte geral. Aí, fechamos o meu texto. Então, veja que nós tínhamos aqui, ó, primeiro parágrafo é uma ideia de apresentar o assunto. No segundo parágrafo, temos ali essa lógica de ligar como se fosse uma relação de causa e efeito. Aí temos, no segundo parágrafo do desenvolvimento, o papel do automóvel. Aí temos a ideia de mostrar que a indústria cultural favoreceu a cultura de massa e, por fim, essa ideia de nós mostrarmos que a urbanização ela é realmente algo importante, tem que ter um cuidado em relação a isso, tanto a população quanto o Estado. Então, olha um pouquinho aqui. O que a gente tem que cuidar agora? O ideal é que você sempre pense que o texto tem que estar organizado. Então, veja que a intenção foi colocar uma introdução, que não explicou nada, ela só apresentou o meu texto. Aí, no desenvolvimento, foi sendo atribuída uma explicação, um esclarecimento acerca de cada um dos tópicos, sem misturar os tópicos, sem mudar a ordem. Tente manter sempre naquela perspectiva, tá? E o que é importante aqui? Para um texto ter uma nota legal, você tem que fazer o quê? Esclarecer, trazer informações que esclareçam o que foi dito. Então, não é só para deixar simplesmente o tópico jogado. Sempre esclareça algo, traga uma informação, traga exemplos quando você percebe que é possível. A lógica é essa, tá? Como não tinha um problema específico, então veja que não foi colocada uma solução no final. A solução ela fica coerente em dois momentos. Se o seu assunto é um problema, e você percebe que não tem como eu fugir de uma solução apontada, ou se a proposta exige que você faça isso. Então, tem dois momentos diferentes. Ou o assunto ele já é um problema e você percebe que a solução é quase que uma lógica de escrita, ou a própria proposta já exige que você faça isso. Se tivessem, por exemplo, atitudes, ações, medidas, tudo isso já é uma forma de solução que você vai ter que apontar. Então, a base é fazer um texto organizado, dividir muito bem as partes, mas sem perder a noção de conectivos, porque o comando pede um texto dissertativo, que tem que estar organizado em partes. Legal? Minha sugestão, então, é importante que você também faça esse texto, né? Você viu mais ou menos um exemplo. Então, agora, não olhe mais o texto pronto, olhe só para o comando da proposta e desenvolva o seu próprio texto a partir desses exemplos. Aí você consegue perceber que o processo de escrita não é tão simples assim, mas dá para você fazer se você consegue ter algumas bases. Então, no processo de aprendizagem da redação, você pode ter um momento em que você olhe texto de referência para fazer os seus. Claro que tem que chegar uma hora que você não pode fazer isso sempre, mas é importante também fazer essa ideia de você produzir. Quanto mais produzir, melhor você fica. Então, bons estudos para você e até o próximo encontro.